Campina Grande, quarta-feira, 17 de julho. Hoje celebra-se o Dia de Proteção às Florestas. E como nós precisamos de orar e de interceder e clamarmos a Deus por nossa zona florestal da Amazônia. Quanto desmatamento nós temos visto que estão acontecendo nesse exato momento. Alguém já disse no passado que a mata amazônica são consideradas ou comparadas aos pulmões do mundo. Sim, e lamentamos porque nesses últimos meses estamos vendo esse desmatamento descaradamente. E as autoridades nada têm feito para conter ou deter esse desmatamento. Por isso, nesse dia em que se celebra o Dia da Floresta e Proteção, nós fazemos um apelo, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, que as autoridades olhem com responsabilidade, com mais atenção, com mais cuidados e vigilância para que esse desmatamento não venha realmente tornar a nossa mata, a Amazônia, num deserto. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Você também ouvirá dentro de instantes um belíssimo hino interpretado pelo conjunto Embaixadores de Sião. Antes, porém, desejamos fazer uma oração de gratidão por esse dia que Deus está presenteando a mim e a você, nos dando o privilégio de amanhecermos mais um dia sobre a proteção e sobre os cuidados de Deus, após uma noite de repouso. Ultimamente está fazendo muito frio e nós louvamos a Deus porque temos recebido o agasalho necessário para nos protegermos deste frio. Embora saibamos que há muitas famílias, há muitas pessoas, inclusive aqueles moradores de rua que estão sofrendo por conta desta onda de frio que ultimamente se abateu devido ao inverno em nossa região. Oremos. Pai, queremos nesse momento te agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu carinho paternal para com cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado por mais um dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Te louvamos agradecidos também porque o Senhor tem nos dado o agasalho, embora saibamos que há muitos que estão desabrigados, que estão sofrendo por conta desta frieza que se abateu em todo o nosso Nordeste e região devido ao inverno. Tem misericórdia. Pedimos-te que tu fales agora ao nosso coração através da exposição da tua inspirada palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante quero deixá-los com o conjunto Embaixadores de Sião. Sem destino, o mundo perdido
igreja, a liberdade. Lindo para Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Em meu Jesus, em meu Jesus, crer em Jesus. Salmo de número 67, os 2 versos primeiros, nós vamos ler essa noite, mesmo sentado, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Amém, meus irmãos? Para iniciar, eu queria falar sobre 4 problemas, que são 4 problemas comuns, que nos impedem de nos engajarmos na missão, que nos impede de evangelizar outros povos, que nos impede de anunciar boa nova de salvação. Nesses 4 problemas eu vou fazer um breve comentário. Mas o primeiro problema que eu destaco nesta noite, que nos impede de fazer missões, de evangelizar, de levar as boas novas para outros povos, é o medo e insegurança. O medo, então, parece-me que é um dos maiores impedimentos para a evangelização e missões. Muitas pessoas temem, por exemplo, a rejeição. Temem de serem considerados ridículos, ou mesmo de serem perseguidos. Esse medo, ele pode ser exacerbado pela insegurança quanto ao próprio conhecimento bíblico e a capacidade de responder a perguntas difíceis ou até mesmo a confrontos teológicos. A insegurança em relação à própria fé também pode levar à dúvida sobre a capacidade de compartilhar eficazmente o Evangelho. Além disso, o medo do desconhecido, especialmente em culturas diferentes, pode paralisar o desejo de sair e evangelizar. E um exemplo clássico de uma pessoa que experimentou medo e insegurança ao ser chamado para cumprir a missão de Deus é o profeta Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus para ser um profeta, mas inicialmente sentiu-se inadequado e inseguro. Ele se sentia inseguro sobre justamente a sua capacidade de cumprir a tarefa que Deus designara. Então, veja o que Jeremias disse quando Deus o chamou. Está registrado lá no primeiro capítulo, no primeiro capítulo, versículo 4 a 8. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse:
Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quando eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo, sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias estava preocupado com a sua capacidade de comunicar a mensagem de Deus e temia a reação das pessoas a quem seria enviado. No entanto, Deus o encorajou, assegurando-lhe que estaria com ele para livrá-lo e capacitá-lo para a missão. Este exemplo mostra que até mesmo grandes profetas como Jeremias experimentaram medo e insegurança, mas a confiança em Deus, na sua promessa de estar com eles, fez toda a diferença na vida de Jeremias. Mas em segundo lugar, uma segunda coisa que nos impede é a falta de formação e discipulado. É outro problema. Falta de formação adequada e discipulado. Muitas igrejas não fornecem treinamento suficiente em evangelismo, deixando então seus membros despreparados para compartilhar a sua fé. Ou mesmo, por outro lado, quando a igreja oferece, os membros ficam indiferentes, ou mesmo inventam outra coisa para ter a desculpa de não ter tempo para preparo, ou que não tem recursos suficiente para realizar um curso, ou estão cansados demais. E sem uma base sólida de conhecimento bíblico e técnicas de evangelismo, as pessoas podem sentir que não estão qualificadas para anunciar a boa nova. Outra coisa também que eu posso aqui frisar é a falta de mentoria, e é responsabilidade minha. Falta de mentoria e apoio contínuo também contribui para a falta de evangelismo e missões. Sem um guia ou um mentor que o encoraje e os prepare para os desafios do evangelismo, muitos cristãos podem sentir que estão sozinhos na missão. Além disso, a falta de compreensão do mandado bíblico para evangelizar pode levar à apatia e à falta de ação. Antes de começar a sua obra missionária, o apóstolo Paulo, ele passou por um período de preparação, de estudo. E embora o Novo Testamento não dê detalhes exatos sobre o processo de preparação de Paulo, há indícios de que ele passou um tempo significativo aprendendo e crescendo em sua fé antes de iniciar suas viagens missionárias. Um desses textos que nos dá essa ideia é justamente Gálatas, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 18, quando diz: quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Outro problema que a gente pode citar aqui, o terceiro, é o conforto e materialismo. Vou explicar. O conforto e o materialismo são obstáculos também significativos para a missão. Muitas pessoas se tornam tão confortáveis em suas vidas diárias, com seus bens materiais, que não querem
fazer sacrifícios para evangelizar. A ideia de deixar para trás o conforto do lar, a estabilidade financeira, a segurança pessoal para servir em áreas desconhecidas, é possivelmente algo perigoso e muitas vezes assustador quando você pensa isso. O materialismo que valoriza a acumulação de bens, de riqueza, pode desviar o foco da missão principal de compartilhar o Evangelho. A busca por um estilo de vida confortável pode levar à negligência das necessidades espirituais dos outros. E este apego ao conforto e às posses materiais pode sufocar o chamado para missões e evangelismo. E em quarto e último lugar, falta de compaixão e empatia. A falta de compaixão e de empatia pelas pessoas perdidas é outro grande impedimento. Quando os crentes não desenvolvem um coração compassivo pelo sofrimento espiritual e físico dos outros, torna-se difícil ver a importância e a urgência na evangelização. A indiferença em relação ao destino eterno das pessoas pode levar à apatia e à falta de iniciativa para compartilhar a mensagem de salvação. Sem empatia, é difícil se conectar verdadeiramente com os outros e compreender as suas necessidades. É tanto que a oração de intercessão tem justamente essa ideia, a empatia com aqueles que sofrem, para se colocar no lugar deles e tentar sofrer o que eles sofrem, para realmente se responsabilizar. Aqui está justamente uma coisa que precisa para que a missão e o evangelismo seja bem desenvolvido na sua vida. Você precisa ter compaixão e empatia. Mas a falta de compaixão ainda pode resultar em uma abordagem insensível ou indiferente à evangelização, onde o cumprimento da própria missão se torna mais importante do que o bem-estar das pessoas a quem está evangelizando. E aí dois fatores. O primeiro deles é que a falta de compaixão faz com que o evangelismo só para dar satisfação à liderança. E em segundo lugar, a liderança evangeliza apenas para aumentar o número de pessoas na igreja. Não é por compaixão, não é por se compadecer daquela alma perdida. Irmãos, este salmo que nós lemos, esses dois versos, ele expressa um desejo de que a bênção de Deus sobre Israel sirva para que todas as nações conheçam o caminho de Deus e de sua salvação. O salmista, em nosso texto de hoje, de cara, nos apresenta como um crente cheio de fé, que entende a necessidade da intervenção divina e tem consciência do favor divino sobre ele e sobre a igreja. Verso 1, a parte A. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Quando olhamos para a obra redentora de Cristo, podemos perceber que este salmo mostra esse reino de Cristo e o privilégio de seus súditos. Sabe por quê? Porque os súditos desse reino têm a quem recorrer. A ideia vai por aí, eles se caminham por aí. Aqui Israel era o povo escolhido de Deus, privilegiado entre todas as nações. Mesmo um povo insignificante, pequeno, em meio a grandes potências daquela época, foi Israel escolhido, povo para ser o povo de Deus, para apresentar Deus a essas grandes nações.
E esse início do salmo apresenta essa oração. O salmista expressa essa oração para que a mente do povo entendesse que eles serviam a Deus poderoso e misericordioso, e eles poderiam confiar. E essa confiança nesse Deus misericordioso e poderoso era para encorajar a eles para fazer a sua missão. Então, nessa primeira parte fica muito claro que o sucesso da nação de Israel não estava baseado em vencer as batalhas. Você percebe que as pessoas sempre enfatizam isso, enfatizam que Israel venceu grandes nações, vencia as suas batalhas, mas a ênfase não é nisso, embora aconteceu. A ênfase era para que Israel proclamasse o Deus de vitória de Todo-Poderoso, para que as nações pagãs conhecessem ao Deus de Israel, para que as nações pagãs entendessem que existia um Redentor, e Ele estava se revelando, embora eles estivessem na obscuridade das suas religiosidades, do seu paganismo, dos seus pecados. A nação de Israel servia como esse farol, como essa luz, como esse povo que traria a redenção para as demais nações. Essa ideia poderosa, saber que é Deus o tempo todo que faz, que realiza, e que somos instrumentos em suas mãos, faz o salmista entender que ele a tudo vê e que seu escrutínio vela sobre nós. A parte B do verso 1: e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Na cultura antiga do Oriente Médio, a face de uma pessoa era vista como uma expressão da presença e do favor pessoal. Então, quando um rei ou uma autoridade resplandecia o seu rosto sobre alguém, isso significava mostrar favor, aceitação e benevolência. É a ideia de quando Deus se inclina, não entende? Quando Deus se inclina, então Deus mostra a benevolência, o seu favor sobre a igreja. Então, quando se fala que Deus faz resplandecer o seu rosto sobre o povo, significa que Ele está mostrando a sua graça, Ele está mostrando o seu favor e a aprovação. É uma imagem de Deus olhando com benevolência para o seu povo, demonstrando a sua bondade e misericórdia. Resumindo, a face resplandecer do seu rosto, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, é um pedido que Deus mostre sua graça e seu favor diante de tão grande missão, diante de tão grande responsabilidade. É o pedido que o salmista faz. Então ele entende quem Deus é, ele entende a sua missão. Então ele pede: Deus, seja favorável por nós. Senhor, seja benevolente por nós. Porque eu tenho medo. Porque eu sou voltado ao materialismo. Amém, meus irmãos? Então é como se realmente reconhecer, quando a gente falou aquelas 4 coisas que impedem a gente fazer missões de evangelismo, eu não estou aqui caracterizando pessoas para dizer assim, esse é assim, esse é assim. Eu estou caracterizando a nós, porque nós somos assim. Nós temos medo de ser ridicularizado, nós temos medo de sermos perseguidos, nós temos apego a coisas materiais, nós pensamos mais no nosso bem-estar do que no outro, nós passamos muitas vezes a não ter compaixão e nem ter empatia. Então esse salmo, ou o salmista diz assim: Senhor, seja favorável para nós, porque eu preciso ter empatia, eu preciso me desapegar, eu preciso ter coragem. Amém, meus irmãos? Essa é a ideia. A partir do verso 2, o salmista nos traz um imperativo que existe em toda a Escritura, quando o assunto é missões. Eu quero convidá-lo para que amanhã você continue conosco para ouvir a continuidade desta palavra.
Desejamos a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.